O primeiro véu, do ponto de vista dos yogis, e aqui eu vou falar de uma maneira bem simplista, tá? Bem direta, sem nada religioso ou ortodoxo por trás. O primeiro véu é o que os yogis chamam de tempo. Então, eu e vocês, a gente acha que precisamos de tempo para realizar alguma coisa. Preciso de tempo para me tornar calmo, preciso de tempo para me tornar amoroso, né? Então, quando a gente atribui o tempo como sendo uma necessidade para eu estabelecer-me em algo, eu estou me limitando, porque se eu não tiver tempo, eu não me realizo, eu não me estabeleço. Então, o primeiro véu que surge é o que nós chamamos de tempo. Imediatamente, ou quase ao mesmo tempo que esse véu, surge o segundo véu chamado espaço. Porque eu tenho a sensação de que eu preciso de um local, de uma localização para que o tempo ocorra. Então eu preciso da sensação de que eu tenho que ter um contexto, eu tenho que ter um guru, eu tenho que ter isso, eu preciso de uma localização, de uma circunstância para que se estabeleça algo. Então essa sensação de que eu preciso ter uma circunstância, um local, né? Um local não necessariamente físico, mas pode ser um local psicológico, tá? Uma condição psicológica para que algo se estabeleça em mim como uma realização. Isso é um véu, isso é um fator de limitação, né? A gente vai se aprisionando. Então, o terceiro véu que surge é um desdobramento da experiência desses dois. Preciso de tempo, preciso de uma circunstância. Quando eu chego à ideia de que eu tenho que ter uma circunstância, como eu disse, eu preciso ter uma relação. Precisa ter algo externo que me favoreça. Na hora que eu começo a ter relação, dependência do que está no externo, eu começo a ter relações que são emocionais. Se eu e você, a gente pegar um metrô aqui em São Paulo às 6 da tarde, no horário de pico, lá na estação da Sé, que é a estação central, ela vai estar lotada, os trens vão estar lotados, então invariavelmente a gente vai receber um pisão, uma cotovelada, outro tipo qualquer de incômodo emocional. E a partir do momento em que acaba essa experiência, a gente desce na nossa estação, sai do metrô, o incômodo continua. O estado emocional é carregado. Então eu e vocês, nós temos essa experiência prática, não necessariamente pegando o metrô, mas com outras coisas e não necessariamente com algo ruim. Quando você passa por uma experiência em que você tem a expressão de uma alegria, demora também para você sair daquele estado de alegria, você carrega aquele estado para as próximas experiências, para as próximas atividades. Eu não estou dizendo que isso seja certo, errado, bom ou ruim. Eu só estou dizendo que isso é uma circunstância que a gente tem vivenciado. E essa circunstância de carregar lastro emocional de uma experiência para outra nos limita, nos deixa tacanho, com a mente turva, porque a gente passa a não perceber o que de fato está acontecendo, porque nós estamos com o filtro emocional poluindo a nossa experiência. Ok? Então esse é o terceiro véu, a nossa capacidade de gerar lastro emocional. A gente vai carregando uma emoção de uma experiência para outra. Quando a gente começa a entrar na experiência presente, quando a gente começa a abandonar aquele estado emocional anterior, a experiência atual começa a terminar. E aí a gente sai dessa experiência levando um rastro dessa, misturado com um pouco do rastro da outra. Quando a gente percebe, a gente está num caldo emocional, sem saber de verdade o que de fato a gente está sentindo, o que de fato a gente está vertendo. A gente está tão poluído que a gente não tem clareza, a gente está embriagado emocionalmente. Então essa embriaguez emocional é o terceiro véu que encobre a nossa percepção de Maya. O quarto véu, os yogis chamam de necessidade. O que é isso? Não que
que, né, a gente tem uma necessidade específica. Mas de uma maneira geral, eu gosto de traduzir esse quarto véu como carência. Então, quando eu e vocês ficamos assim no dia a dia, embebidos de um monte de lastros emocionais, sem saber direito o que a gente está vertendo, surge invariavelmente, em algum momento, a sensação de que a gente está em falta, a sensação de que a gente está precisando de alguma experiência emocional para trazer a nós a sensação de centramento ou de, no mínimo, pseudo-lucidez. Então, a carência é um véu, é um fator de limitação. Quem aqui nunca fez bobagem por estar carente, né? Então, nós sabemos por experiência prática direta que a carência emocional é um fator de limitação, faz com que a gente se sinta preso, limitado. E o último véu que encobre a nossa percepção do dia a dia como sendo uma escola, uma oportunidade de ajuste, de crescimento, é o mais sutil de todos os véus, o mais difícil de ser eliminado. Ele é chamado em sânscrito de vidya, conhecimento. Poxa, Henrique, como assim? O conhecimento liberta, ele não aprisiona. Calma, vamos lá, vamos pensar realmente se o conhecimento liberta. Para o yogi, não. Do ponto de vista do yoga, o conhecimento aprisiona. Tanto que para o yogi, na experiência que eles têm com isso que nós chamamos de conhecimento, eles dão várias palavras para esse princípio que aqui a gente simplesmente chama de conhecimento. Então vamos lá, o nível mais grosseiro e raso que eles chamam de conhecimento é esse tal de vidya, que é um dos véus que encobrem a percepção de Maya. O que é vidya para ele? É simplesmente informação. É isso que vocês estão tendo agora ao assistir ou escutar esse vídeo. Vocês estão se informando. O que vocês vão fazer com isso? De repente nada, de repente isso é só uma informação, você só ficou aqui escutando o Enki e isso gerou um monte de informação na sua cachola. Então isso é o nível mais raso, informação é o nível mais raso de conhecimento. Você vai criando simplesmente lixinho aqui dentro da sua cachola, da sua mente. Mas pode ser que por algumas pessoas que estão me escutando e me vendo, algo tenha feito algum sentido, tenha criado um movimento interno e essa pessoa possa estar pensando, poxa, eu acho que eu vou experimentar isso que o Enki está falando. De alguma maneira eu vou colocar esse conhecimento em movimento. Quando você coloca um conhecer em movimento, isso para os yogis se chama jnana ou jnana, né? Jnana ou jnana é quando você experimenta um conhecer. Você começa a tentar pôr à prova aquilo que você tem de informação. Na medida que essa informação, esse conhecimento vai sendo colocado à prova, alguns resultados ou algumas conclusões vão sendo estabelecidas. Algumas coisas vão sendo sabidas, ou seja, o conhecimento vai se transformando em sabedoria, vai se introjetando. Não é mais racional, não é mais lógico, é sentido. Quando a gente desenvolve esse sentir, esse saber, se chama para o yogi vijnana ou vijnana. Então o yogi separa a experiência do saber em 3 níveis também. O mais grosseiro, o intermediário e o mais sutil. O que causa limitação em nós, o que deixa a gente preso, é o nível mais denso, o informativo. Então, aquela pessoa que se informa, que se informa, que se informa e que gera um entendimento através da informação, ela está criando muralhas ao seu redor. Porque ela acha que pelo fato de ter entendido e compreendido algo, ela já realizou esse algo. Na hora do vamos ver, quando a experiência vem, ela saca que ela não sabia nada. Mas, quando a pessoa simplesmente assimila uma informação como verdade, sem experimentá-la, ela cria crença. Ela cria o
boi seguindo a boiada, ela simplesmente se transforma num objeto de manipulação hierárquica. Quem é mais alto na hierarquia vai me manipular. Eu estou sempre esperando alguma direção, algum direcionamento, entre aspas, alguma informação. Se a informação ela é repetida várias vezes, ela é válida. Eu nem questiono. Se tem várias pessoas falando a mesma coisa, isso, portanto, deve ser verdade. Eu assimilo. Né? Então eu vou criando um monte de crença, um monte de modelos e um monte de paradigmas. E eu acabo vivenciando aquilo que eu chamo de realidade como sendo simplesmente a projeção de um monte de modelos e um monte de paradigmas. Então, para o yogi, o véu mais sutil e, portanto, mais difícil de ser quebrado, paradoxalmente, o mais difícil de ser quebrado é o que eles chamam de vidya, conhecimento. Esse conhecimento que não é experimentado, que é assimilado como verdade, que é construído através, muitas vezes, de cultura, crença, dogma, se transforma num paradigma, numa estrutura, e que a gente segue sem discernir, sem ponderar. Esse é o véu mais sutil, mas o mais difícil. Quando eu e vocês estamos presos nesse véu, invariavelmente a gente não enxerga no dia a dia os sinais que as circunstâncias estão nos dando e que servem de oportunidade de ajuste e de crescimento. Então, são 5 os véus que encobrem a nossa percepção, entre aspas, nos iludem na experiência prática do dia a dia. Maya é a força que vem regularmente, incansavelmente, nos trazer oportunidade de enxergar aquilo que os véuzinhos não estão deixando e que, ao enxergarmos, a gente tem a possibilidade de entrar em processo de ordenação, de voltar a realmente se sentir no centro. No primeiro momento, tirando os lastros emocionais, se sentindo mais isento emocionalmente. No segundo momento, realizando sabedoria, né? Introjectando um estado de espírito, realizando aquilo que você e nós realmente somos, a essência divina. Então, resumindo, 5 véus que encobrem Maya: tempo, espaço, os lastros emocionais, a capacidade de carregar uma emoção para as experiências seguintes, carência emocional, a sensação de que eu preciso de algo, se eu não tiver tal coisa, eu não me sinto vivo, pleno, né? A minha vida não tem sentido. E conhecimento. Então, do ponto de vista prático para os yogis, como eu disse na experiência do Swami Rama no vídeo passado, a nossa vida, na medida em que a gente começa a tirar a força desses 5 véus, vai ficando cada vez mais evidente para nós que a nossa vida não tem um sentido. O sentido é a própria existência, o sentido é o próprio viver. Então não tem um sentido mais amplo, porque eu estou encarnado e eu tenho que fazer caridade, não, porque, sei lá, de repente você ralou numa vida passada e nessa vida você veio com o potencial de clarividência, né? Você enxerga o plano astral, você fala, não, porque eu tenho isso, então é um dom, eu tenho que trabalhar, eu tenho que utilizar. Esqueça isso, isso é crença, isso é vidya, isso é conhecimento raso. A experiência prática vai te mostrar, invariavelmente, não acredita em mim, que a vida em si não tem um sentido mais profundo, romântico, como os livros espiritualistas ou filmes espiritualistas ou de autoajuda nos colocam. O sentido da própria vida é a existência, é o próprio viver. E viver da maneira mais lúcida possível, estável. Como eu disse no último vídeo, talvez ir a um templo, nesse estado, permeado pelos esses 5 véus, não te traga nenhuma oportunidade de crescimento, de desenvolvimento, né? Se desenvolver, sair do envolvimento.
Mas ir à padaria? Sim. Mas pegar um metrô? Sim. Se você estiver trabalhando do seu jeito, sem estresse, sem autoculpa, para diminuir a força desses 5 véus, ir a uma padaria, pedir um pãozinho, observar a relação que você tem com o atendente, observar os incômodos ou não incômodos que o ambiente te traz, isso pode te trazer mais clareza, mais lucidez. Sentar num templo quieto? Talvez não. Ir no grupo espírita ou no trabalho mediúnico? Talvez não. Talvez isso só esteja sendo vidya, só esteja sendo informação, só esteja sendo um fluir, ou como os yogis chamam, samsara, a repetição de uma essência. Você está num looping. Então, a construção de autopercepção, svadhyaya, observar a si mesmo, gera invariavelmente a possibilidade de você diminuir a ideia de que você precisa de um tempo para despertar, de você precisa de circunstâncias externas para se despertar. Você vai começar a perceber que você está carregando lastros emocionais, você não sai de uma experiência quando começa a outra. Você não é autêntico, você não está presente, como se gosta de dizer, né? Você não está presente. E você também vai começar a perceber que você é carente, que você está colocando muita força no que está fora, como sendo preponderante para se sentir bem. Você vai começar a perceber que o que é preponderante está dentro, não está fora. E você vai então perceber que tem muito conhecimento, mas pouca sabedoria. Então você vai começar a querer colocar em prática os seus conhecimentos para realmente viver. Porque até então a gente vai começar a perceber que a gente não viveu, a gente só está sobrevivendo. Então, Maya, do ponto de vista dos yogis, é isso. Uma força que é imanente e que é constante na oferta de oportunidades de ajuste. Mas que existem 5 condições que a gente assimilou e tem vivenciado em looping, samsara, looping, que impedem a nossa percepção desse ajuste. Então, para o yogi, né, aquele adepto real da tradição espiritual do yoga, do tantra, vedanta, enfim, para o buscador espiritual autêntico, ele sabe que não existe um tempo, um momento para o seu despertar, não existe uma circunstância pré-definida, não existe um destino, não existe continuidade de experiência emocional. Eu posso parar essa experiência a hora que eu quiser. Eu vivencio, eu não posso negar as minhas emoções. Se eu sinto raiva, eu sinto raiva. Se eu sinto tristeza, eu sinto tristeza. Mas acabou a experiência, eu tenho que estar livre para vivenciar algo de novo, ou com o espírito renovado, né? Sem carregar laços, sem poluir as minhas experiências. Eu tenho que aprender a não ser carente, a não colocar força no que está fora. E tenho que exercitar a minha experiência prática no dia a dia, o meu conhecer, para transformar conhecer em saber, né? Em algo sentido, real e concreto. Ramakrishna, um grande sábio que viveu no século XIX, ele passava para os seus discípulos uma prática que é chamada neti-neti. No Ocidente, essa prática, infelizmente, acabou sendo também deturpada e acabou sendo utilizada como, essa palavra, neti-neti, acabou sendo utilizada para descrever algo que não pode ser descrito. Sei lá, amor é neti-neti. Isso é o que normalmente vocês vão escutar espiritualista dizendo. Saiba, não tem nada a ver com o que o Ramakrishna estava querendo dizer aos seus discípulos. Neti-neti é uma prática da tradição Vedanta que consiste na negação, não revoltosa, né, mas na negação da realidade. Então, o praticante, o Ramakrishna, instruía os seus discípulos a dizer: isso aqui, essa parede, esse algo ao redor, isso é Brahman? É o todo? É o absoluto? Não, não é. Por quê? Porque decai. A parede um dia vai cair. Né?
Então, esse carro é Brahman? Net. Esse corpo é Brahman? Não. Net. Não é Brahman. Não é Brahman. Isso não é Brahman. Aquilo não é Brahman. Então, o que é Brahman? Eu não sei o que é Brahman, mas eu sei o que ele não é. Então, eles usavam, né, os antigos yogis, usavam essa prática de negação como um instrumento de observar que todas as experiências que a gente tem, quando são baseadas nesses 5 véus, elas são efêmeras, elas vão decair, elas não são um fato. Então, era um estímulo para que a gente buscasse a experiência do fato e não do efêmero. E o fato está na experiência do eu sou, daquele estado em que há a percepção plena de simplesmente existir, de ser. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha sido claro, direto. Conto com o retorno de vocês, seja em comentários, em mensagens, sobre a abordagem, a maneira como eu estou transmitindo o conhecimento. Se vocês acharem que está muito confuso, me avisem. Se achar que está muito legal, também me avisem. Assinem o nosso canal, isso vai ajudar o desenvolvimento das minhas atividades também. Compartilhe a informação se ela é importante para você e assine também no nosso site www.yogabhavani.com.br o nosso informativo. Assim você vai receber por e-mail a nossa programação de cursos presenciais, aulas de Hatha Yoga comigo, com minha esposa. Enfim, faça parte da nossa comunidade. Agradeço a você pela sua atenção, muita paz. Namastê.